Bom, nós vamos começar resolvendo o exercício número 2 de Química da lista de ligações químicas. Aqui a gente pode perceber que o exercício número 2, ele está perguntando para a gente qual é o composto que apresenta as seguintes características, que são essas características aqui. Ele é um composto que tem um alto ponto de fusão e um alto ponto de ebulição. Ele é um bom condutor de corrente elétrica e a temperatura ambiente, ele é um sólido. Se nós formos lembrar das teorias, das ligações químicas, nós vamos perceber que ele está se tratando de um composto que faz uma ligação iônica. E o que é uma ligação iônica? Bom, para a gente relembrar um pouquinho, as ligações iônicas, elas ocorrem entre os metais e os não metais, que são os ametais. Os metais, eles são os elementos compostos pela família 1A, 2A e 3A da tabela periódica. Esses elementos, eles têm tendência a perder elétrons e ficam positivamente carregados, que são os cátions. Esses elementos, quando perdem elétrons da sua camada de valência, eles atingem a configuração do gás nobre, Então, é isso que eles desejam, alcançar o octeto, ficarem semelhantes aos gases nobres. E ele faz a sua ligação com os ametais. Os ametais, eles estão na família 5A, 6A e 7A da tabela periódica. Esses elementos, eles querem ganhar elétrons e vão ficar negativamente carregados, que são os nossos ânions. Então, a ligação iônica, ela ocorre com o ganho ou perda de elétrons. Essa é a ligação iônica. E para a gente recordar sobre a ligação covalente. A ligação covalente, ela é um pouquinho diferente. Ela ocorre com o compartilhamento de elétrons. Não há ganho de elétrons e nem um elemento cedendo seus elétrons. Os elementos compartilham mutuamente os elétrons. Essas ligações, elas ocorrem entre os ametais, das famílias 4A, 5A, 6A e 7A, mais o hidrogênio, ou hidrogênio com outro ametal, com a mesma família 4A, 5A, 6A e 7A, com o hidrogênio, Aqui eu só coloquei um exemplo, para que ficasse claro. O carbono, que está na família 4A, a distribuição eletrônica dele realizada, a gente vê que ele tem 4 elétrons na camada de valência. E também aqui o flúor, que está na família 7A, então ambos são 2 ametais, E a distribuição eletrônica dele, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, o flúor, ele quer ganhar mais um elétron, para que ele possa atingir uma camada de valência com 8 elétrons. E o carbono, ele quer ganhar 4 elétrons, para que ele também tenha na sua camada de valência 8 elétrons. Então, fazendo a representação da estrutura de Lewis, a gente tem, o carbono no centro, com os seus 4 elétrons, e ao se ligar a outros 4 flúores, eles vão apresentar a configuração dos elementos que estão na família dos gases nobres. Então, ambos os flúores, quanto o carbono, vão apresentar 8 elétrons na sua camada de valência se eles compartilharem os elétrons. Bom, agora voltando para o nosso exercício. O nosso exercício apresentava essas características e nós vimos que ele é um composto, que só tem a ligação iônica entre as duas moléculas. Então, como a gente acabou de ver, a ligação iônica ela é classificada entre um metal e um ametal. Então, a gente vai ver as seguintes opiniões, que o exercício dá, cada uma das alternativas, e vamos ver quais se enquadram dentro dessas características que ele passou pra gente. Bom, a primeira que ele fornece pra gente, a letra A, ele fala do sódio mais o potássio. Então, ele é um elemento que está ligando sódio e potássio. Se a gente for lembrar e verificar na tabela periódica, a gente vai ver que o sódio, ele pertence à família 1A. Se você fizer a distribuição eletrônica, através do Linus Pauling, você vai ver que ele está na família 1A. Ele apresenta um elétron na camada de valência.
E o potássio também é um elemento que se encontra na família 1A. Também tem um elétron na camada de valência. Isso aqui é possível de ver através da distribuição eletrônica. Então, se nós olharmos aqui na tabela periódica, a gente vai ver que o sódio e o potássio estão ambos na família 1A. Então, os dois são metais, porque a gente viu que os elementos que estão na família 1A são metais. Então, eu tenho uma ligação de um metal com outro metal, né? O que não está, né, de forma correta e não se enquadra dentro da ligação iônica, que seria uma ligação entre um metal e um ametal. Então, esse aqui nós já descartamos. Se nós formos para a letra B, nós vamos ver que ele está ligando magnésio com flúor. O magnésio, ele pertence à família 2A. Ele tem 2 elétrons na camada de valência, né? E o flúor, ele pertence à família 7A. 7 elétrons na camada de valência. Bom, o magnésio está na família 2A. Os elementos que estão na família 2A são metais. Então, o magnésio é um metal. E o flúor, né, que está na família 7A, os elementos que estão na família 7A, como a gente viu ali no resuminho antes, eles são considerados ametais. Tem características de ametal. Então, aqui nós temos a ligação entre um metal e um ametal. Então, se a gente for verificar na ligação iônica, é exatamente isso que ocorre. Um metal com outro ametal, né? Ou seja, o flúor, ele quer ganhar um elétron para ficar semelhante ao gás nobre, ter, né, uma configuração semelhante ao gás nobre. E o magnésio, ele quer perder esses 2 elétrons. Ele quer doar. Então, isso aqui está correto, né? É uma ligação iônica e ocorre entre 2 elementos, um querendo doar elétrons e o outro receber. Então, aparentemente, essa opção está correta. Vamos para a letra C. Bom, a letra C, ela traz o elemento cloro, que está na família 7A, né? E o elemento oxigênio, que está na família 6A. Mais uma vez, não é obrigatório saber aonde os elementos estão, mas com a distribuição eletrônica é possível descobrir a localização desses elementos. Então, o cloro, como ele está na família 7A, ele é considerado um ametal, né? E o oxigênio, que também está na família 6A, é outro ametal. Então, o que nós temos aqui? A ligação entre um ametal com outro ametal. Isso aqui é uma ligação de compartilhamento de elétrons, como nós vimos no nosso resumo. Então, isso aqui é uma ligação covalente. E o que nós estamos procurando é um elemento que tenha características de ligação iônica. Então, essa ligação está correta, mas não é o que nós buscamos. A opção D, ela traz a ligação do oxigênio, também colocado na família 6A, ou seja, ele é um ametal, com o nitrogênio, na família 5A. A família 5A também é composta de elementos ametais. Então, aqui nós temos a mesma coisa que nós tínhamos na opção anterior, né? 2 ametais se ligando, resultando em uma ligação covalente. Não é o que nós buscamos. E, por último, nós temos a opção E, né? Ao qual ele traz o carbono. O carbono pertence à família 4A. A família 4A é composta de elementos ametais, então ele é um ametal, mais o hidrogênio. Bom, o hidrogênio não pertence à família nenhuma da tabela periódica. Apesar dele estar colocado em cima, muitas vezes, na tabela periódica da família 1A, não significa que ele pertença àquela família. Significa que ele também tem um elétron na camada de valência, mas ele não é classificado lá. Bom, então, ele não pertence à família nenhuma, então eu tenho um ametal mais um hidrogênio. Mas se nós nos lembrarmos do resuminho que a gente acabou de ver, a gente vai saber que uma ligação entre um ametal mais um hidrogênio é uma ligação de compartilhamento de elétrons. Então, é uma ligação covalente, né? Então, essa é uma ligação covalente. O que vocês realmente precisam saber é as características, né, de uma ligação iônica, que é um ganho e perda de elétrons, saber quais são os metais, né, os elementos que estão no começo da tabela periódica, a família 1A, 2A e a 3A, e os elementos que são os ametais, né? Então, vocês precisam saber quais são as famílias.
o 5A, 6A e 7A, e que vai ocorrer um ganho e perda de elétrons. E a ligação covalente é uma ligação que se caracteriza pelo compartilhamento de elétrons e ela ocorre entre dois ametais mais o hidrogênio, como foi o caso que a gente viu aqui no final, ou então só entre dois ametais. Nós precisamos identificar só quais são as famílias, né? Os ametais são as famílias que estão no final da tabela periódica e saber que elas, quando estão juntos, dois elementos ametais juntos, formam uma ligação de compartilhamento de elétrons.